Olá, meu nome é Vanessa Freitas, sou professora de matemática, ministro aulas no Colégio Nossa Senhora Aparecida. A irmã Diná, que é a nossa diretora, postou alguns vídeos no nosso grupo, né, e pediu que a gente falasse um pouco sobre o que a gente pensa sobre disciplina e indisciplina, né, depois de ter ouvido os vídeos postados. E aí eu coloquei aqui um subtítulo, que é Ouvir e Evoluir. Por que eu coloquei esse subtítulo? Porque eu acho importante nós estarmos por dentro, né? E sabermos ouvir para que nós possamos evoluir. Porque talvez o que eu pense não está correto, né? Então, tudo que eu for pontuar aqui é de acordo com o meu pensamento e com as coisas que eu assisti e estudei. Aí aqui tá falando sobre esse slide que tem um título, né? Falando assim, disciplina na educação. Por que ela é importante? Então, para mim, a disciplina é de suma importância, né? Dentro da sala de aula. Porque eu tenho muita dificuldade de ministrar aulas com indisciplina. Eu acredito que com a indisciplina não há aprendizagem no ensino da matemática, né? Principalmente matemática, trabalhar com indisciplina é muito difícil. Por isso que eu coloco todas as regras, né? Desde o início da aula, né? Desde o começo do ano escolar. Disciplina é um conjunto de regras que servem para o bom andamento da aprendizagem escolar. É uma questão de qualidade nos relacionamentos humanos e principalmente entre professor e aluno. Nesse próximo slide, eu coloquei uma imagem aqui, né? E tem uma pergunta aqui. Afinal, o que é a indisciplina para você? Né? E aí aqui eu pontuei 4 tópicos, que é a desobediência, a desordem, a falta de respeito e o tédio. Eu acredito que dentro da sala de aula não pode ter desobediência, desordem e falta de respeito. E o tédio, né? O tédio muito eu vejo na sala dos professores, ouço muito, né? Os professores comentam, compartilham, né? Que programaram, planejaram uma aula lúdica, que escolheram um vídeo e que os alunos não tiveram interesse, né? Que esse aluno estava entediado. E muitas vezes os professores, nós professores, ficamos nos questionando, né? Por que que aquele aluno está entediado, né? Não tem ânimo para nada, nenhuma das aulas. O que, que será que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou, na onde que eu estou errando? E aí tem essa imagem aqui, aonde eu posso pontuar o porquê deste tédio, né? Como nós sabemos, os nossos alunos, eles são nativos digitais. Ele nasceu, né, numa era de informação digital. Então, eles têm contato com a tecnologia desde quando eles nasceram. Mas na pandemia, esses alunos eles tiveram mais contato com a tecnologia, com o mundo digital. E esses alunos, eles não têm mais condições de desenvolver o silêncio absoluto. É incrível, né? Como é cansativo a gente ter que colocar regra toda vez que não pode conversar na hora de uma avaliação, na hora de um simulado, que nós estamos preparando eles para o futuro, né? Então, eles não conseguem fazer silêncio absoluto. Eles estão com o pensamento acelerado, né? Na pandemia, devido ao isolamento social, nossos alunos, eles receberam muitas informações digitais e isso gerou vários problemas. Entre eles estão a inquietação. Você pode perceber que o seu aluno, ele não consegue ficar quieto, né? A agitação, nós temos hoje alunos agitados e a sobrecarga de informações devido ao uso constante de celulares. E isso fez com que os nossos alunos perdessem o interesse aos estudos. E aí vem o tédio,
né? Muitas vezes nós pensamos que o aluno está entediado por conta da sua aula, que é desinteressante, que você não planejou muito bem, né? E não é isso. Eles já estão vindo de casa desinteressados, né? Eles já estão vindo de casa entediado. Por quê? Porque eles ficam até altas horas nos celulares, né? Usando celulares e vocês podem pesquisar, né, que diversos cientistas, né, já colocaram as pesquisas no Google, já se tem, né, que ao utilizar o jovem ou crianças que utilizam celulares mais de 2 horas, eles desenvolvem vários tipos de problema, inclusive o comportamental. E aí nós vamos ter que pensar em algumas estratégias para que a gente possa reverter, porque esse aluno, ele não tem culpa. Ele não tem culpa, porque o culpado é do adulto que deixa, né, as crianças ficarem até altas horas utilizando celulares. E aí nós temos que refletir também, não somente como professores, mas também como pais, né? Se eu estou deixando meu filho ficar até mais tarde utilizando celular, porque aí ele chega na sala de aula cansado, estressado, desinteressado, entediado, né? E não consegue ficar quieto, manter a ordem, a disciplina. Aí, como eu falei no slide anterior, nós temos que pensar em algumas estratégias. E eu vou pontuar algumas que eu acho importante. Eu acho que o professor ele tem que ter comando de voz, né? Ele tem que mostrar, dar exemplo para o aluno que ele sabe o que ele está fazendo. Então, o professor jamais deve gritar na sala de aula, porque a partir do momento que o professor grita na sala de aula, ele já perde todo o comando. Porque que ele está mostrando? Ele está mostrando que ele está descompensado, né? Que ele está alterado, né? Que ele já perdeu ali, né? É, o jogo, vamos assim dizer, entre professor e aluno. A partir do momento que ele começa a gritar. Então, assim, o que eu gosto de fazer? Quando a sala está agitada, né? A sala que eu estou ministrando a aula está agitada, está inquieta, não está observando a aula, né? Que eu estou introduzindo. Então, eu paro, respiro, às vezes até eu coloco em posição de meditação e os próprios alunos, os colegas, chamam a atenção dos outros alunos. Né? Silêncio, né? Ele às vezes chega até a gritar. Mas eu não grito, né? Eu espero e aí eles percebem, né? Às vezes estão todo mundo conversando, não é só um não, porque antigamente era mais fácil você chamar a atenção do aluno, era um conversando, então você mandava ali para a coordenação e estava tudo resolvido. Hoje não, é os alunos que estão agitados, não são maus alunos, são bons alunos, né? E aí fica mais complicado ainda. Então, o professor ele deve flutuar a voz com entonação diversa para chamar a atenção desse alunado. Nunca alterar a voz ou gritar. Devemos mostrar, né, controle para os nossos alunos. Outra coisa também que eu queria pontuar aqui é ao transferir conhecimentos, né? Transferir os capitais da experiência, onde o professor pode falar de uma perda, de uma dor. O professor não pode ensinar apenas disciplina, conteúdo, ele não pode ser conteudista, né? Várias vezes eu paro de dar aula de matemática para ensinar para eles, eu ainda falo, daqui uns dias a irmã tá me colocando para dar aula de educação moral e cívica, OSPB, né? Porque a gente tem que chamar a atenção deles, mostrar que eles devem dar valor ao dinheiro dos pais, né? Que os pais eles estão trabalhando para poder arcar com os estudos de qualidade, né, para eles, e que eles têm que dar mais valor, né? E a gente tem que parar esses 5 minutos e dar exemplos, né? E mostrar que nós também somos humanos, que nós também vivenciamos várias situações, né? O professor ele não pode, como eu disse,
apenas ensinar disciplina. Ele deve ensinar a linguagem do coração. Aí, no colégio, nós temos um mantra, que é ensinar, educar mentes e corações, né? Nós não devemos só ensinar mentes, educar mentes, devemos educar também os corações, né? Falar sobre a matemática da emoção, criando um ambiente socioemocional para formar líderes e alunos protagonistas de sua própria aprendizagem, né? E aqui falar sobre protagonismo, onde a BNCC, né, coloca como proposta, né? E o SAS também. Eu trabalho na matemática mesmo tem, né? Na matemática do quarto ano, no livro do SAS, vem texto falando sobre protagonismo, né? Onde nós devemos buscar exercitar o protagonismo no nosso aluno, para que essa aprendizagem seja significativa, né? Não é fácil, né? Falar sobre disciplina é um assunto muito complexo. Eu estou falando aqui, né? Mas na prática é muito mais difícil, né? E nós precisamos de orientações, de ajudas, de suporte, de palestra, para que haja orientação. No que eu coloquei aqui, nesse slide, né, que o problema real da indisciplina vem no uso constante de celular, eu queria falar um pouquinho sobre a intoxicação digital, né? Que segundo os especialistas, o uso excessivo de smartphone pode ter consequências que incluem vários transtornos. Dentre eles estão distúrbio de sono, dores de cabeça, dificuldade de concentração, além de prejudicar os relacionamentos, né? Então, isso tudo está incluso na indisciplina dentro do ambiente escolar, o uso excessivo dos celulares, né? Os números já são preocupantes, né? Esses alunos estão entrando na sala de aula com um tédio, um pensamento acelerado, né? E desvio comportamental. Nós já podemos observar dentro da nossa sala de aula, esses 3 pontos aí, ó, tá? Que é o pensamento acelerado, o desvio comportamental, né? Alunos que estão até mesmo falando palavras mais agressivas, né? E por isso, nós devemos estar preparados para esse tipo de comportamento, né? E muitas vezes, gente, eu tô colocando aqui, mas nós não estamos preparados, né? Eu já passei por situação onde eu fiquei totalmente triste, repensando o meu papel na educação. Porque eu trabalho mais na frente, eu vou falar sobre afetividade, eu gosto de trabalhar com afetividade, mas a gente depara com algumas situações que tira o nosso chão, né? E aí eu coloquei essa imagem aqui, né, do celular preso aos nossos jovens, às nossas crianças e outras coisas, gente, que eu quero colocar aqui. O uso do celular é apenas 2 horas por dia para criança, no máximo. A partir do momento que o seu filho ou seu aluno está usando o celular mais de 2 horas, ele vai desenvolver transtornos psicológicos muito sério e grave, né? Então, nós vamos passar para o próximo slide, e nesse próximo slide eu estou falando sobre a educação pela afetividade, que é onde eu gosto de estar trabalhando com meus alunos, né? A educação pela afetividade. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que essa conexão entre aluno e professor, né, ele facilita mais para que os nossos alunos busquem estar compreendendo, né? Busquem essa aprendizagem significativa. E aí eu queria pontuar algumas coisas, né? Falar sobre a afetividade, onde que eu acho que é tão poderosa. Não só ajuda no desenvolvimento cerebral, a criar vínculos mais fortes, promover um ambiente mais propício para a aprendizagem, como também transmitir para os alunos exemplos e valores importantes, que foi aquilo que eu falei para vocês. Às vezes, para uns minutinhos, né? E mostrar algumas situações, dar exemplos, né? Que podem ser levados para a vida toda. E eu sou um grande exemplo disso, né, gente? Não como professora, mas como aluna.
eu tive vários professores, né, que me ajudaram a crescer como pessoa, a acreditar na minha potencialidade, né, porque eu era muito tímida. Então, nós devemos também ser esse professor. E aqui eu pontuei algumas coisas que eu falei nos slides anteriores, que é no primeiro dia de aula é deixar bem claro as regras do colégio, não do professor, e todos falarem a mesma língua, né? E colocar que tudo tem sua consequência. A partir do momento que essas regras não forem cumpridas, né, vão ter consequências negativas, né? E no próximo aqui, eu coloquei planejamento. Como eu falei para vocês, aqui tem nativos digitais, como os nossos alunos, eles nasceram no meio digital, eles têm várias informações. Então, se você não planejar bem a sua aula, pode ser que vocês vão ter consequências futuras aí, né? Vão ter problemas durante esse percurso, né? Dentro da sala de aula, porque nossos alunos hoje, eles têm bastante informações, viu? Porque eles são nativos digitais. E desenvolver o protagonismo, eu já falei também sobre isso, que eu acho importante, estar buscando desenvolver o protagonismo do nosso alunado, né? O SAS trabalha muito sobre o protagonismo, a BNCC coloca como proposta, né? E que nós devemos buscar desenvolver esse trabalho aqui dentro da sala de aula. Trabalhar com cordialidade, com afetividade, não deixar que o nosso estresse do dia a dia ou que até mesmo essa falta de interesse da parte dos alunos faça com que a gente perca a afetividade e a cordialidade, né? E eu falei das regras, né? Que as regras são importantes e que nós todos devemos falar a mesma língua, né? Ter a mesma linguagem. E outra coisa que eu acho muito importante aqui é procurar conhecer o alunado. Eu procuro conhecer o meu aluno e às vezes eu já venho acompanhando eles de séries anteriores, então eu já conheço as situações, os pais, para que a gente possa, né? Às vezes um aluno está passando por alguma dificuldade e nós, como professores, se a gente não tiver esse olhar, a gente pode também estar pré-julgando, né? E às vezes eles precisam de ajuda, procurar fazer com que os pais compareçam às reuniões, que eu acho muito importante também, para que não que a gente vá falar sobre o filho deles, porque eu vejo que muitos pais chegam na mesa assim do professor e falam assim: "E aí, o que que eu tenho a ouvir do meu filho?", né? E eu acho assim, pelo contrário, eu acho que os pais devem colocar: "Ó, meu filho, ele já vem com dificuldade", ou, né, pontuar algumas coisas sobre o filho. E depois sim o professor pode pontuar também, né? É uma troca. E o que eu espero para 2023? Achei que eu tinha colocado um slide aqui, né? Mas o que eu espero para 2023, né? É minha opinião, viu, irmã? É o que eu tinha colocado nesse slide aqui. Deixar bem claro sobre as regras do colégio e não do professor, que eu devo cumprir e que eles também devem cumprir. Se não cumprir, tem algumas consequências, né? Eu acho que deve voltar a pasta de ocorrência, que a pasta de ocorrência ajudava muito, né? Deixar claro que haverá consequências para aqueles que descumprirem algum tipo de regras e não permitir o uso de celulares no ambiente escolar. Quando eu falo de não permitir o uso de celular no ambiente escolar, eu quero dizer em utilizar o celular sem um objetivo de aprendizagem. E quando alguém, um professor, for utilizar celular dentro da sala de aula, eu acho que tem que ter muito cuidado para que eles não possam entrar em outras redes sociais, né? E também não estarem filmando, né? Tirando foto de algumas coisas desnecessárias que eu acho que deixa de engrandecer o colégio. Eu acho que é um ponto negativo,
Então, eu acho que deve repensar o uso de celular na escola, no colégio, né? É isso.